Bom dia! Eu sou a Mirelle e esse é o programa Boa Manhã. Então se acomode no sofá, na cama ou onde você estiver, porque o programa dessa terça-feira tá incrível. E hoje vamos receber aqui no estúdio a Rafaela Soares. Ela é uma social media que vai contar pra gente um pouquinho dessa vida e como que funciona essa rotina. E seguindo o nosso dia, como todas as terças-feiras, a gente vai ter o Faça Você Mesmo, em que a Rose vai mostrar um lindo artesanato para você fazer aí da sua casa. E vamos ter novidades para vocês. Uma reportagem da TV Brasil com a Lilian Reis e o quadro Carrinho de Compras, que vai nos mostrar os benefícios das pulses, como grão de bico, lentilha, que são importantes fontes de proteína. E elas são os destaques dessa semana. Então vamos começar nossa terça-feira. Solta a vinheta. E a gente vai começar a nossa manhã de hoje conversando com a Rafaela Soares. Ela é social media e vai contar pra gente um pouquinho dessa profissão que surgiu nos últimos tempos com a internet. Tudo bem, Rafaela? Tudo ótimo, e você? Também, ó, fica à vontade, tá? Tem algumas perguntinhas pra você. E a primeira é, o que faz o social media? Bom, começando aí já dizer de cara que não é só fazer posts. O social media é o responsável pela gestão das redes sociais de uma marca. E, além disso, ele ajuda estrategicamente a marca a se posicionar no digital. Então, tem todo um planejamento estratégico, criação de conteúdo, humanização e o monitoramento, né, das métricas para a gente entender se a gente está indo no caminho correto daquele planejamento que a gente montou. Perfeito. E como que é a rotina de quem desempenha essa função? Olha, tem dias que é uma correria doida e tem dias que é super tranquilo. Porque vira e mexe, às vezes, algum cliente tem alguma urgência, então acaba sendo um dia que, né, um desses dias doidos. Sim. E tem dias que são muitas reuniões, né, alinhamento, fechamento de mês. Então você tem que apresentar o que foi feito para o cliente. Todos os processos que aconteceram, né? Sim, sim. E, bom, qual a importância de se ter um profissional que cuide apenas das redes sociais? Bom, como eu falei anteriormente, o social media ele vai te ajudar a posicionar a sua imagem nas redes sociais. E isso vai te gerar, consequentemente, autoridade naquele assunto. Então, se você, por exemplo, é um cabeleireiro, então a gente vai produzir conteúdos que mostrem que você sabe o que está fazendo, que você sabe falar daquilo também, tirar dúvidas das pessoas, enfim. Você constrói uma imagem, né, das pessoas nas redes Exato. sociais. Além de que, quando você está nas redes sociais, as pessoas falam de você. Então, você tem que ter alguém para gerenciar como e o que as pessoas estão falando de você. E, bom, e para quem está assistindo em casa, né, e pode pensar em ser freelancer, como que é feita a cobrança, né? É por post, é por hora, é por mês? Você pode contar um pouquinho pra gente? Claro, tem diversas formas que a gente pode cobrar. Essas são duas formas que você falou. Outra forma que eu gosto também é de cobrar por hora, porque a gente sabe o nosso valor, o tempo que a gente gasta trabalhando, planejando todo o conteúdo, criando, analisando todas as métricas. Então, uma coisa que eu recomendo é você sentar com o cliente, conversar, entender as necessidades dele e montar um pacote, não ter o pacote pronto. E aí você pode fazer esse pacote também baseado nas suas horas de trabalho. Perfeito. E para conseguir clientes, assim, como que faz essa prospecção? Essa é a pergunta do milhão. Bom, gente, é bem simples. Parece um bicho de sete cabeças, mas você sempre vai ter algum conhecido, algum amigo que precisa do seu serviço. Ou então que vai te indicar. Então você pode começar oferecendo o seu serviço aí por umas 2 semanas de graça. Falar, se você gostar, a gente continua. E aí você, né, combina o valor e tal. E também outra forma que eu já utilizei muito também são sites de freelancer. Então, tem o Orkana, tem o 99 Freelas,
tem bastante sites legais que você consegue uns jobs bem bacanas. E se lançar nesse mercado, né? Assim. Isso. Outra forma também é você investir na sua própria rede social. Quando eu investi no meu Instagram, vieram umas pessoas atrás de mim, eu não precisei ir atrás delas. Sim, é bem Então, bacana isso. são algumas formas aí que você pode conseguir seus clientes. Perfeito. E a gente sabe também, né, que existe o briefing, assim como na publicidade, no marketing. Como que funciona para o social media o briefing? Bom, o briefing, né, é basicamente um guia de instruções. Que a gente vai ter os dados da empresa, o público que ela se direciona, que mercado ela atua. E é muito importante, né, para a gente ter um planejamento mais assertivo e, consequentemente, ter um resultado mais satisfatório. E o que faz, assim, se é que a gente pode elencar um motivo ou alguns motivos, um bom social media? Bom, acho que, como toda profissão, a gente tem que ter dedicação. Esforço e dedicação são, assim, é o essencial. Então, a pessoa que busca estar aprendendo mais sobre a área, aprendendo mais sobre o nicho do cliente, trazendo, né, inovando, eu acho que se a pessoa seguir nesse caminho, ela vai ser um bom profissional. E a importância, né, de se programar os posts, né? Como você lida com isso, por exemplo, de montar uma rotina para fazer uma postagem para os seus clientes? Bom, eu trabalho com calendários, que podem ser quinzenais ou mensais. Então, eu monto todo o calendário, né? Faço aquele planejamento estratégico, crio os conteúdos e envio para o cliente para análise. E aí, ele me retornando, dando um ok, eu deixo tudinho agendado. É a melhor coisa da vida você deixar agendado. Parece que você tirou uma pedra de sapato. Que bacana. Porque se você for manualmente, você fica louco e se perde. Então, a minha dica é que você agende tudo. E isso é possível fazer até mesmo no Instagram, assim, a gente agendar as postagens para elas irem entrando na hora certa. Sim, na hora e no dia que você quer. Tem até o próprio estúdio de criação do Facebook, que é o mais aconselhado porque não viola nenhuma política de privacidade, né, da plataforma e é grátis. Então, Sim, você consegue programar suas postagens por lá. que bacana. Então é um aplicativo à parte, por exemplo. É, dentro das faz redes parte sociais do mesmo? Facebook. Ah, tá, entendi. E bom, qual que é a maior dificuldade de um social media, assim, que você possa descrever pra gente? Bom, uma dificuldade para mim foi quando entram clientes de um mercado assim complexo. Por exemplo, eu tenho um cliente hoje que é um clube de tiro e eu não sabia nada. Então eu tive que estudar muito para entender o que pode e o que não pode nas redes sociais. E, bom, outra coisa também que, né, foi uma das minhas dificuldades foi mostrar o meu valor. Então, eu tive que trabalhar muito nisso para a pessoa enxergar valor no meu trabalho e ver que realmente ela precisa daquilo e que aquele valor tá ok. Sim, ele cabe, né, tudo que você faz lá pela marca, Sim. né, que é um projeto super complexo e grande, né, dependendo do cliente, então envolve muito estudo. Com certeza, demais. Bom, e quais softwares, né, uma pessoa que queira se lançar nessa profissão de social media, ela tem que conhecer, assim, para fazer suas postagens, que você indicaria? Bom, em relação a ela, né, como social media, como eu falei, eu utilizei o meu próprio Instagram e deu super certo pra mim. Você postando conteúdo, você interagindo com as pessoas, automaticamente vai ter gente que vai vir atrás. Sim. E algumas ferramentas também que você precisa conhecer para trabalhar, né, no ramo. E, por exemplo, a plataforma que eu mencionei anteriormente para agendamento das postagens, o estúdio de criação do Facebook. A gente tem também os anúncios pagos, né, que seria o Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, enfim. Tem plataformas também para você fazer relatórios, como o Reportei, Dashgo, também para relatório. E para calendário editorial, uso muito Excel e PowerPoint,
que todo mundo conhece, todo mundo tem. Sim. Então, fica a dica para você que queira começar essa profissão, né, social media. E agora a gente foi para a primeira parte aqui do nosso papo com a Rafaela. E depois do intervalo a gente vai vir com o jogo Verdade ou Mito para vocês. Então, fica aqui comigo que a gente já volta. Voltamos e a gente está conversando aqui com a Rafaela Soares, ela é social media. A gente estava conversando um pouco como é essa vida da pessoa que trabalha com as mídias sociais, com as redes sociais. E agora a gente vai para um rápido jogo, um jogo bem legal aqui do Boa Manhã, que é o Verdade ou Mito. Eu vou falar algumas posições e a Rafaela vai contar pra gente se são verdade ou se são mentira. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho. Cuidar de rede social é fácil, verdade ou mito? Totalmente mito. Como eu falei, né, anteriormente, a gente tem todo um planejamento estratégico, estudo de mercado, então é uma coisa que leva tempo e, assim, não é fácil. Segunda pergunta. É necessário entender gráficos para se tornar um bom social media, verdade ou mito? Verdade. Porque quando chega final do mês, você tem que mostrar o resultado para o cliente. Então, a gente faz os relatórios e a gente tem que saber explicar para o cliente o que está acontecendo, né? Sim. Então, sim, tem que saber. Terceira pergunta. A organização é a chave do sucesso, verdade ou mito? Verdade, porque se você não for organizado, anota o que eu estou te falando, você vai se perder. Em questão de post, em questão de anúncios pagos, tudo. Você tem que ter uma organização, até para as suas reuniões e tal. Então, não sei, pega um Google Agenda, eu uso muito o Google Agenda para me organizar. Um Trello também, muito bacana. Que aí você não se perde. Exato, manter tudo ali, né? Tudo anotadinho. Exato, para não se perder, gente. Quarta pergunta. Ter suas redes sociais pessoais organizadas é uma forma de vender o seu serviço, verdade ou mito? Com toda certeza, eu consegui muitos clientes dessa forma. Quando eu comecei a postar conteúdo, o pessoal começou a entender mais o que eu fazia, o pessoal veio atrás. Quinta pergunta. Precisa de um público-alvo para trabalhar como social media? Verdade ou mito? Bom, o social media, ele pode atender tanto o B2B quanto o B2C, que a gente pode atender empresas, quanto a gente pode atender pessoas como nutricionistas, professores, enfim. Mas o cliente, sim, tem que ter um público-alvo. Eu, particularmente, gosto de trabalhar mais com empresa, mas vai de gosto. Perfeito. Sexta pergunta. Para ser um social media, precisa de faculdade, verdade ou mito? Mito. Eu sou graduanda em marketing, mas se você fizer curso, se dedicar, estudar, você com certeza vai ser um bom profissional. Você não precisa da faculdade para você iniciar nessa profissão. Sétima pergunta. Erros de português podem acabar com a sua carreira, verdade ou mito? Podem, com certeza. Antes de trabalhar, né, na minha agência, eu trabalhei já em agência e eu já tive colega que foi demitida por erro de português. Que o cliente reclamou uma vez, reclamou duas vezes, na terceira você tem que ter um português impecável para trabalhar nessa área. Né? Porque tudo vai para os olhos do público e na rede social tudo é muito rápido. Exato. Postou com um erro de português, 10 minutinhos depois muita gente já viu, então sim, é um sim. perigo, né? Bom, oitava pergunta. Social media também cria anúncios, verdade ou mito? Verdade. Bom, eu pelo menos crio e eu acho que é super importante porque é uma forma de atrair mais clientes para o seu negócio. Então, eu acho também que quem é social media e ainda não trabalha com essa parte, a dica é que você estude e se aprofunde, porque você também consegue cobrar mais por isso.
Perfeito. Então, a diferença, por exemplo, seria de um social media que faz ou que não faz os anúncios, seria que um social media que não faz, ele só faz a organização dos posts, por exemplo. E aí o cliente teria que ir atrás de alguém que faça os anúncios. Teria que Seria contratar isso? à parte. Ah, entendi. Um gestor de tráfego, por exemplo. Ah, sim. E é bem mais legal, né, que um social media faça esse trabalho, porque ele pode cobrar mais e ganhar tudo. Sim, sai melhor para o social media e para o cliente, né? Porque se ele for procurar 2 profissionais, né, ele vai gastar mais. Então, Sim. às vezes, dependendo do cliente, ele consegue negociar e fechar num valor bacana para fazer a gestão das redes sociais, né, todo o planejamento, mais a gestão de tráfego. Perfeito. Nona pergunta. É necessário ser designer para trabalhar na área? Verdade ou mito? Mito. Apesar de eu fazer design para os meus clientes, para 80% dos meus clientes, não é função do social media. Quando eu trabalhei em agência, eu fazia a gestão das mídias, eu tinha lá um designer para passar as demandas de arte. 10ª e última pergunta. O social media te dá liberdade financeira e criativa, verdade ou mito? Verdade. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha liberdade financeira, além de ter muito mais flexibilidade com os meus horários, mais tempo para minha família. E além de que também eu posso trabalhar de onde eu quiser, né? É só levar meu notebook e pronto. De qualquer lugar do mundo eu consigo trabalhar. Então a gente tem essas oportunidades quando você trabalha nessa área digital. Bacana. Então fica a dica, né, para você de casa, uma profissão super nova e super reconhecida. Bom, muito obrigada, Rafaela, pela sua presença aqui. Foi muito legal esse papo. Quer deixar suas redes sociais, pessoal de casa? Claro, passar meu Instagram, que é por onde eu tô mais ativa, que é Rafa Soares, _ com 2 As e PH. Perfeito. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, pessoal, esse foi o nosso papo de hoje. E agora, né, a gente vai para um momento muito legal aqui do programa, que é o Faça Você Mesmo com a Rose. A gente vai ter um artesanato muito lindo para você fazer aí de casa. Vamos ver? Bom, pessoal, já estamos aqui com a Rose. Muito bem-vinda, Rose, nossa convidada de sempre aqui do Boa Manhã, fazendo coisas lindas. E aí, Rose, o que a gente vai fazer hoje? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Hoje nós vamos aprender a fazer uma bandeja no estilo provençal. Perfeito. Com caixa de sapato. Olha que legal, gente. E ela fica linda desse jeito aqui, com uma caixa de sapato. Uma caixa dessa daqui. E caixa de sapato todo mundo tem em casa, não tem? Não. Tem como. A gente vai utilizar uma caixa de sapato simples, qualquer tamanho você escolhe, decide. Eu peguei uma caixa de sapato infantil. Perfeito. O que mais a gente vai usar? Nós vamos utilizar esse papel aqui, chama papel de scrapbook, que a gente encontra em bazar, papelaria, loja de artesanato. Tá? E várias estampas. Várias também, né? estampas. E aí você escolhe o que você se agrada mais para utilizar. Perfeito. Vamos usar cola branca. A gente vai usar cola branca. Vamos usar verniz. Eu usei essa manta de strass, mas a gente pode estar utilizando também só as pedrinhas ou pérola, pode ser. Tá? Régua, essas meia pérola aqui, que a gente também encontra em bazar, papelaria. Essa meia pérola é de 8 milímetros, tá? Beleza, metade de uma pérola ali, ó. Isso. E, bom, esses são os nossos materiais de hoje, né? E a fita, né, tá aqui também. Isso. A gente vai utilizar a fita crepe. A fita crepe eu vou explicar depois o que a gente vai fazer com ela. O pincel para passar a cola, tesoura, uma caneta piloto qualquer. Sim. E a régua, estilete ou tesoura? Se for fazer com criança, melhor a tesoura, mas sempre supervisionada. Sim, sempre. O estilete fica mais fácil para cortar o papelão, porque o papelão é grosso, então é mais fácil
manusear. Então, tanto criança como adulto tem que tomar muito cuidado, porque o estilete é E perigoso. criança nem pega o estilete, né? O adulto faz ali e depois Como criança ajuda. Como eu falei que eu queria um modelo provençal, e aí, então eu fiz um desenho numa folha de sulfite, peguei uma folha de sulfite, fiz o desenho aqui para me servir de molde. Legal, e Tá. aí dá pra fazer na mão mesmo, né? Você faz ali na folha, fica assim. Exatamente, eu fiz na mão, só copiei da internet qualquer um desenho e passei. Primeiro você pega a caixa você vai encontrar a caixa assim, né? A sua caixinha Caixa vai de estar assim. sapato. Aí eu tirei uma medida de mais ou menos assim 6 centímetros de altura. Perfeito. Aí eu pontuei ela, risquei ela toda em 6 centímetros, mais ou menos. Aí eu recortei para ela ficar nesse jeito, Ah, legal. tá? Recortei ela toda, usei o estilete e recortei. Depois peguei o meu papel, De scrapbook, né? Eu decidi qual lado que eu queria usar, aí eu posicionei, passei a cola branca e forrei toda a minha caixa. Ah, legal. Forrei Então, toda. e antes, então, da gente cortar, a gente coloca. Antes de você recortar, é bom você medir direitinho, tirar a medida do que você define qual o desenho que você vai querer na sua caixa e aí você faz aí você mede. Ah, legal. Você recorta ela toda. É bom recortar primeiro. Vai medindo e já recorta. Depois que você cortar as filetinhas, que eu geralmente corto, vão ficando mais ou menos nesse. Eu escolhi essa estampa, então eu recortei, escolhi essa estampa de um lado e do outro e escolhi essa maior para ficar nas laterais. Beleza. Então a gente aqui já colocou nas medidas, né, o nosso papel. Isso. Recortei, colei todo. Depois que eu colei, aí eu vim com esse molde e aí eu vim desenhando ele para recortar. Ah, sim. Né? Depois que eu colei todo o scrapbook, forrei todo com scrapbook. Então, digamos assim, já estamos com o nosso papel colado aqui. E aí a gente vai desenhar a medida ali no próprio papel, isso aqui. Exatamente. Então, se o seu for escuro assim, é legal ter uma caneta talvez vermelha para marcar. Então, você não precisa, na verdade, você pode usar o próprio molde para recortar, que nem se você usa o estilete, então você só posiciona ele e você usa ele mesmo para recortar. Você vai moldando com o próprio estilete. E por isso que eu fiz na folha de sulfite a parte, porque aí eu fui utilizando para não perder tempo. Mas se ficar difícil, pega um gizinho, se a folha for escura, pega um gizinho e você vai riscando, depois você passa. Ou o giz de cera também super funciona. Perfeito, então a gente tem aqui o nosso gizinho e aí a gente vai então cortar a caixa, né? Exatamente. Aí depois que eu recorto, ela vai ficar assim, ó. Depois que eu colar ela todinha, ela vai ficar assim. Com o papel coladinho e já com tudo cortado. Exatamente. Depois que eu faço isso, aí eu vou passar o verniz, porque como eu quero utilizar essa bandeja para colocar sabonete, álcool gel, perfume. Isso, perfume. Imagina que lindo assim, essa caixinha com vários perfumes dentro. Inlavável. Então eu pensei nela, aí depois que eu colo todo o scrapbook, eu venho com o verniz, com um pincelzinho e vou passando o verniz e o pincel nela toda, para ela ficar impermeabilizada. Sim, lembrando, gente, que o verniz a gente sempre usa aqui em vários dos nossos trabalhos e ele pode ser facilmente encontrado em qualquer papelaria, né? Qualquer papelaria, loja de artesanato, qualquer um você encontra. E aí a gente aplica esse verniz ali na caixa, então a gente já impermeabiliza. Não vai sair. E a gente já começa a confundir com as palavras. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Você vai tornar essa caixa à prova d'água. Exatamente. Então aí a gente vai pegar depois o EVA, né? O EVA. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a minha caixa, ó, tá vendo? Ela tá sem forro. Vou medir. O EVA a gente sempre encontra naquele
uma placa grande, né? Então eu corto, eu venho Na medida na da medida. caixa. Você pode usar duas formas. Ou você vem e já cola ela toda, que eu vou colar aqui agora. Ou e recorta depois, ou você faz o que eu fiz. Eu primeiro medi, depois eu vim e recortei. E a gente cola, né, com a cola branca mesmo. Com a cola branca, mas você pode usar cola de silicone, você pode usar cola quente. E aí a gente vai, vou até mover isso aqui pra cá, que a gente já consegue ver certinho como que a gente passa a cola com o pincel aqui na caixa. Isso, essa é aquela cola quente, essa é a cola branca extra forte, tá? Que ela é mais forte do que aquela cola escolar, Ah, tá. tá? É cola própria para artesanato, Fechado. tá? E aí a gente passa, né, a quantidade ali que é legal pra colar o nosso EVA. Eu tô querendo ganhar tempo, aí tô fazendo trabalho de preguiçoso, assim, sabe? Que nada, vai ficar lindo. A gente passa aqui, né, a cola. Nossa, é muito bonitinho isso aqui que a gente vai colocar ao redor, eu acho lindo. Pequenininho. E aí colamos, né, o nosso EVA Você pode, na caixa. Aí você utiliza a própria mão. Se você não quiser, você pode usar a espátula só para não deixar bolinha e tal. Mas você pode fazer isso com a mão, não tem problema nenhum. O EVA ele é fácil de trabalhar, né? É muito fácil, muito fácil. E dentro da caixa você vai fazer a mesma coisa com a placa de EVA, colar também. Legal. A gente vai colocar aqui a cola no nosso fundo dentro da caixa, né? Pra ficar bonito dos dois lados. Ficar bem acabadinho. E ninguém nem vai saber, gente, que é uma caixa de sapato, imagina. Não. Eu olho e não... Depois você não lembra mais que... Exato. E aí, ó, bom, já estamos com o nosso EVA coladinho aqui. E vamos para a finalização, né? Só mais um pouco de cola. Né? Que sempre sobra uma pontinha, né? Essa eu vou colocar aqui para colocar as pérolas. Desculpa, legal. eu não falei. Imagina. Ah, então a gente coloca um pezinho, né? Na Exato, para ficar mais bonitinho, fazer o acabamento. Legal. Realmente. Se a minha cola descer... Aí foi. Uma pontinha em cada. E aí a gente cola metade da nossa pérola. Sim. Aí eu venho com a pérola. Aqui já tá medida, então eu não vou precisar cortar. Então por isso que eu já tô pondo o pezinho. Sim. Quase cai. E aí a gente cola nossas pérolas aqui nos 4 cantinhos. Exatamente. Colada as nossas pérolas, a gente vai pro Finalizar a peça. finalização. Que aí Faz aqui, né? a manta de strass você vai encontrar ela assim, tá vendo? Ela vem assim. Essa daqui que eu escolhi, ela vem assim. Então eu recorto um filetinho, aí eu vou ter só um fiozinho aqui que é o que eu vou usar. Legal. Tá? Cola quente, né? Com a cola quente. Para ser mais rápido, eu vou usar a cola quente. Legal. Mas eu posso usar a cola de silicone, posso usar a cola instantânea. Sim. Aí a gente passa toda essa cola, né? E é fácil, parece tão difícil colar assim certinho. Não. Ah, é fácil, ó. Tá vendo? Bem a Rose, ó. Toda a prática aqui, ó, vai certinho, rapidinho. Vendo? Eu não medi antes, aí eu... Aí a gente corta ali mesmo. Pronto. Pronto, gente. Olha, não tem motivo pra não fazer. É uma caixa muito linda, uma bandejinha, inclusive. Muito linda. Já tá Olha como ela pronta. fica. Estilo provençal e muito fácil de fazer. Que linda. É importante falar que o verniz você passa, espera secar, passa depois de umas 3 horas mais ou menos, você vem e passa novamente para ele ficar bem permeabilizado. Perfeito. Então, para você fazer essa bandejinha,
pode usar esses itens que a Rose citou aqui pra gente. E esse foi o Faça Você Mesmo de hoje, pessoal. Se você perdeu algum momento, você pode ver lá no nosso canal do YouTube, que a gente posta tudo lá. Então, algum artesanato que a Rose possa ter feito aqui com a gente, você pode ver tudo lá. Então, muito obrigada. Obrigada, Rose. mais uma Passa vez. suas redes sociais pra gente, pessoal, acompanhar. Eu tô no Instagram, @Rose Santicarmo, Artes e Artesanato, e no Facebook também, Rose Santicarmo, Arte e Artesanato. Perfeito, e vai estar aparecendo aqui na tela, todo mundo vai seguir, vai compartilhar, tenho certeza, muito bonito. E muito obrigada novamente, Rose, a gente vai ficando por aqui com Faça Você Mesmo. E bom, pessoal, espero que vocês façam em casa esse artesanato lindo, mas agora a gente vai ter que ir para um rápido intervalo e a gente volta já já. Bom, pessoal, agora que vocês já viram esse artesanato lindo, a gente vai para um quadro aqui no programa que se chama Carrinho de Compras, em que a TV Brasil disponibilizou uma matéria pra gente sobre grãos e proteínas. Vamos ver? Nesta semana é festejado o Dia Mundial das Pulses e nós vamos participar dessa comemoração. No geral, as pulses são muito ricas em proteínas, fibras e vitaminas. O grão de bico, por exemplo, tem vitamina A e E, boas para o sistema imunológico. Ele também tem cálcio e ferro e ajuda a regular o açúcar no sangue. Para preparar o grão de bico, você deve deixá-lo de molho de 8 a 12 horas para hidratar. Ele fica macio e mais fácil de cozinhar. Outra pulse conhecida e apreciada é a lentilha. Para alguns é símbolo de sorte. Para nós aqui do Carrinho de Compras, é um alimento nutritivo. Lentilha é fonte de ferro, magnésio, potássio, zinco, vitamina e fibras. E ainda por cima, é pouco calórica. Ela também é uma fonte de proteína indicada para quem tem restrição alimentar relacionada ao glúten e à proteína animal. Por isso tem sido muito usada em dietas vegetarianas e de pessoas celíacas. Que reportagem incrível, né? Quero agradecer novamente à TV Brasil, a nossa convidada aqui de hoje, e claro, aos nossos apoiadores, a Agência Conte Comunicação e a Dona Laura Boutique. E você é de casa que ficou com a gente hoje, toda essa manhã aqui na TV 8. Lembrando que o Boa Manhã é um programa feito por estudantes de comunicação, então deem aquela força, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @BoaManhã na TV, nosso canal do YouTube, programa Boa Manhã, a gente posta tudo lá. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê amanhã.